Boa tarde, Tati. Boa tarde. Eu sei que a tarde não é muito boa, mas é uma forma de começar a conversa. Não, boa tarde. Não é, mas a gente tem que estar aí, né, para poder divulgar o quanto antes aí para poder ajudar, né? Exatamente. Tati, nosso objetivo aqui no canal é sobre casos de desaparecimento, casos criminais, casos que envolvem aqui respostas, tá bom? Então, nós contamos com uma rede de apoio aqui de todas as pessoas que estão no canal e que, graças a Deus, através deles, muitas vezes nós temos as respostas que são devidas. E que, em alguns casos, a resposta não é a resposta que gostaríamos, tá? Às vezes nós temos notícias boas, às vezes nós não temos notícias boas, mas pelo menos temos notícias. E eu sempre falo para todas as pessoas que estão aqui: pior do que uma notícia ruim é não ter notícia. Isso eu falo para todo mundo, porque todo mundo fica naquele desespero, naquela falsa esperança. E eu sei que a sua família deve estar passando por isso. Sim. Me conta um pouquinho da sua família, da Pamela, antes de começarmos a falar do desaparecimento em si. É, Na verdade, assim, né, a Pamela aí, como a minha mãe dizia, foi um presente para ela, né, que aconteceu que, assim, a Pamela, ela é uma pessoa fantástica, assim, tem uma profissão que eu acho muito nobre, que é enfermeira, ela ama o que ela faz, tanto que tem elogios de sobra aí sobre o trabalho dela, os cuidados dela aí com os pacientes, né, então, assim, tanto aqui em Piracicaba, a época que ela trabalhou em hospitais aqui em Piracicaba, e ela foi para São Carlos trabalhar lá quase 5 anos, também tinha um relacionamento lá, né? Mas a Pamela, assim, ela carregou um fardo um pouco pesado na história dela, né? Nós tivemos a nossa mãe falecida aos 53 anos e a Pamela tinha 17 anos nessa época. E eu estava em outra cidade que eu passei no concurso e a minha mãe acabou falecendo até mesmo nos braços dela de madrugada. Meu Então, Deus. ela carregou um fardo bastante grande, mas mesmo assim, ela, com apoio familiar, ela foi estudar, fez a faculdade dela, né? Mas ela, com esse tempo aí, ela começou, depois da morte da minha mãe, desenvolver um pouco dessa depressão, que foi tratando, foi se levando, era o início, né? Então, assim, alguns fatores foram se mudando, né? Mesmo com os tratamentos, foi com os anos, tá? Não foi do dia para a noite, foi piorando, ela foi mudando de tratamento, mas nunca deixando de fazer a sua profissão, que era o amor dela, né? A profissão dela, e ela sempre se atualizando, nunca faltando, sempre estando lá com os pacientes dela. E esse quadro foi se agravando, porém, assim, a gente sempre procurou auxiliar, né? Pamela, venha ficar mais próxima da família, porque chega um ponto, o que acaba acontecendo, né? A gente acaba acontecendo tudo isso, a gente não tem como obrigar, né? A pessoa assim, a minha irmã, ela tem trabalho, ela tem um carro, ela tem o trabalho dela, tem a casa dela, então não tenho como ir lá pegá-la na marra, vem aqui. Até então estava tudo tranquilo. Ela tinha, às vezes, ela chamava a gente para desabafar, ela chegou a ouvir algumas vezes, voltou aqui para Piracicaba, que ela é nascida aqui, a gente se viu. Só que nessas crises, ela mesma às vezes chegava a ser difícil o contato com ela e a gente tinha que acabar indo atrás. Só que ela está afastada do trabalho para tratar a depressão, porém ela mesma acho que ela perdeu o controle de tudo isso, né? Que ela tentou suicídio algumas vezes, infelizmente, a gente foi até o hospital, conversou, ela resolveu aceitar o tratamento, ela ficou um período internada em uma clínica, e saiu dessa clínica, porém voltou crises mais fortes, né? E então assim a gente também não queria fazer nada muito brusco, porque se ela tem toda uma vida, né? Então assim toda uma história. Mas enfim, aí o que aconteceu é que ela teve um relacionamento que também não deu certo por conta de tudo isso, né? Porque acaba deixando todo mundo tenso, todo mundo adoecido. E ela acho que talvez não soube lidar com isso, que já faz um tempo, e ela tentou suicídio dessa última vez, tanto é que eu fui ao apartamento aí no dia 18 e tinha um balde de sangue praticamente com 2 litros dentro desse balde, Posso né? E só ela te interrompendo? é, Só te interrompendo um é, minutinho. Família, eu tenho um vídeo que a Tatiana me mandou desse momento que ela encontra o balde com sangue. Eu não vou colocar essas imagens porque são imagens fortes. Na verdade, os vídeos que a Tatiana me mandou aqui não irão auxiliar no encontro dela, entendeu? Só irão passar imagens diferentes. Eu acho que nós temos que nos atentar à imagem, à foto
da Pamela, para que quem tenha visto possa entrar em contato com o canal, com a polícia, para que possamos ajudá-lo o mais rápido possível. Mas eu digo para É. vocês, eu vi as imagens, são imagens fortes por demais, tá? Desculpe te interromper, Não, Tati, mas eu precisava falar isso. não, e é triste, assim, para a gente que é família, por mais que ela esteja numa cidade, a gente está em outra, não tem essa proximidade. Hoje a vida é corrida para todo mundo. É muito triste, a gente quer irmão. Quando ela nasceu, eu tinha 13 anos, eu trocava a fralda dela, né? Eu ajudei muito a minha mãe. Então, não tem como, né? A gente fica abalado. E tanto é que ela foi internada, ela chegou a fazer transfusão de sangue, de tanto sangue que ela mesma acabou se cortando e perdendo. Mas, enfim. O que mais está intrigando a gente é ela abandonar toda essa vida para trás. O apartamento dela todo montado lá, lá ela aluga, aqui ela tem um apartamento dela que está alugado, ela tem um carro bom, tinha uma vida bom, trabalho bom. Então, assim, e esse sumiço repentino. Então, assim, a gente não encontrou ela, né? A gente acredita que se ela cometesse um suicídio, não seria longe dali. O que está intrigando a família é não achá-la, né? Nem bem, nem de outra forma. Não que a gente queira encontrá-la de outra forma, né? Mas a gente sabe que esses casos de depressões são muito complicados, eles perdem o controle, eles não enxergam mais nada. Então, assim, é isso que está intrigando. Desde o sumiço dela, eu fui direto para São Carlos, tem uma mata na frente onde o carro foi largado. Eu entrei lá, andei o dia inteiro naquela mata até a noite e não encontrei nada. Então, é isso que está intrigando a gente. E a gente teve recentemente aí as imagens que ela foi vista no dia 18 da quarta-feira, uma conveniência, 6 horas da manhã, antes de abandonar o carro. Ela aparentemente estava calma, até brincou com o caixa ali, só que depois que ela abandonou o carro, simplesmente aí ela desligou o celular após as 2 horas da manhã, que eu tentei falar com ela até esse horário, desligou o celular, abandonou o carro e a gente não teve mais notícia nenhuma. Então a gente até não sabe se realmente ela foi para outro lugar cometer um suicídio, ou se ela ligou para alguém que a socorresse, de repente está na casa de algum amigo, até cidades próximas, como Campinas, Araraquara. Às vezes, assim, ela pedindo para não aparecer, ou ser cuidado, ou estar em crise, né? Mas a gente pede e faz um apelo que ela apareça, né? Para que ela receba um tratamento, que ela receba o acolhimento da família, para tentar mudar a visão, né? É o que a gente pode fazer. Então, é isso que está deixando a família toda agoniada, não só a família, amigos aqui, que ela é muito querida aqui em Piracicaba, né? Estão sofrendo muito por conta disso. A todo momento eu estou recebendo mensagens, e aí? Nenhuma notícia, nem nada, nenhuma pista. Então, assim, é muito angustiante isso, né? E a polícia começou as investigações ontem, né? Começou a ouvir algumas pessoas, voltou ao apartamento dela, o carro dela está no pátio, eu não sei ainda se foram fazer a perícia lá ou não, e a gente está confiando muito na polícia, né? Então, está assim ainda, infelizmente, sem qualquer notícia. Vamos agora entender um pouco. Dia 17 para o dia 18, você ainda consegue falar com ela por telefone. Como é que foi essa No conversa? dia 17, ela estava internada, ela saiu do hospital que ela estava por volta depois do almoço. E à noite, né, no dia 17, por volta das 11h30, ela passa a enviar mensagem para amigos e familiares, se despedindo de todo mundo, agradecendo algumas pessoas, se despedindo, colocou no status do WhatsApp se despedindo. Vários amigos me chamaram, meu celular começou a tocar e eu consegui conversar com ela até 2 da manhã. Não era a primeira vez que ela fazia isso, então a gente sempre acalmava ela, depois ela falava, tá bom, vou tomar um remédio, vou dormir, e no dia seguinte a gente procurava ela. E foi o que eu fiz, né? Na terça eu conversei e na quarta eu fui, só que na quarta, a hora que eu fui, já não estava mais lá e encontrei toda aquela cena, né? E a gente viu essas imagens aí da conveniência, né? Que já era dia 18, 6 horas da manhã, ela na conveniência lá, comprando uma coca, um chiclete, e depois abandonou o carro. A Foi essa imagem, sequência. a imagem é essa aqui? Isso, foi por volta, aí tem até o horário, o dia que é dia 18, um pouquinho antes das 6 da manhã, ela comprando aí uma coca, um chiclete, e ainda estando com o veículo dela, indo embora com o veículo dela. Nessa imagem aqui foi pela manhã, né? Isso, um pouco antes das 6 da manhã do dia 18, de quarta-feira. E essa é a última imagem dela que você tem que vendo ela com vida, né? Essa é a última É a imagem. última, é a última imagem. Tá.
Quando você falou com ela pela madrugada, você já deve ter acendido o sinal. Ela foi, pelo que eu entendi, ela foi, deixou o carro estacionado próximo à casa da pessoa que ela tinha um relacionamento, e dali do carro ela desaparece. Ninguém sabe o que Sim. aconteceu. Ela sai andando, mas ninguém sabe o que aconteceu. É o que eu falei, eu não sei se ela sairia andando, porque ela estava com a saúde debilitada, né? Devido a tudo que ela tem feito, e ela já fez uma cirurgia bariátrica, então ela estava com falta de nutrientes, um pouco anêmica. Então, assim, a gente não acredita que ela iria longe se ela fosse fazer algo, tipo um suicídio. Eu, irmã dela, acredito que ela deve ter entrado em contato com alguém e a levou para algum lugar, achando que está ajudando. Talvez ela não queira aparecer, porque às vezes não esteja bem, não lidando bem, ou em crise, né? Então, assim, é o que a gente acha, né? Algumas coisas a gente está tentando aí, né? As investigações vão levantar o que eles puderem lá, né? Eles têm os meios dele. Mas eu acredito nisso, que se ela fosse fazer algo, como nas outras vezes, ela sempre fez próximo e nunca de sumir assim. Um ponto, Tati, um ponto que me deixa bastante confuso é que você disse que ali no local próximo onde ela estacionou o carro tem uma mata. Se ela fosse, como você diz que ela está com a saúde um pouco debilitada, se ela fosse tentar ali o autoextermínio, ela iria para um local próximo devido à saúde dela. Todo mundo foi no local, ninguém achou absolutamente nada. Foram, revisitaram novamente. Provavelmente a polícia vai com cães farejadores lá para tentar ver se já não foram, mas se não foram, vão ir ou nesses próximos dias, com toda certeza. E por conta, tem vários pontos que a gente tem que pensar e que fogem um pouco da linha em que a família pensa. Primeiro, ela não estava muito bem fisicamente, também não estava bem mentalmente. Esse é um ponto. Ela pode ter tentado o autoextermínio, não ter conseguido, estar com alguém, estar em algum hospital, ainda não ser achado. Ela pode não, ela pode só ter pensado nisso, mas ter encontrado alguém e estar em algum local. Ela pode ter sido levada para uma clínica, para alguma coisa do tipo. Ou, que é a pior situação, ela pode ter encontrado com alguém que, vendo a fragilidade dela, fez um mal maior. Tá? São essas possibilidades. Eu não posso hoje aqui passar para as pessoas, eu entendo o histórico de saúde da sua irmã, mas a gente não pode se ater neste momento somente ao histórico mental dela, porque tem vários outros fatores que somados me deixam mais intrigado. Primeiro, ela sumiu já era de dia, um local que tem muitas câmeras. Ela sumiu, já é de dia, um local que tem muitas câmeras. Por mais que tivesse ali, se fosse aquele local de mato, a pessoa entraria no máximo 100 metros à frente, não sei qual o tamanho da mata ali, mas não vai ser muito grande. Até por conta dos vídeos que eu vi, ela não vai ter condições físicas para andar muito, ela vai se cansar com toda certeza. Nos vídeos que nós vemos aqui, ela não parece que está carregando nada que se possa utilizar para retirar sua própria vida. Ela não está com nada do tipo. Não me parece ali carregando nem substâncias tóxicas, nem ferramentas perfuro-cortantes ou uma corda. Isso não temos essas imagens. Então, se é lógico que ela, como enfermeira, ela tem acesso a várias substâncias que poderiam ser utilizadas para isso, mas Sim. não é não é uma característica de uma pessoa que vai praticar o autoextermínio sair daquela forma como ela saiu, tá? Então, Sim. se eu fosse colocar as minhas fichas hoje, eu vejo algumas possibilidades além da doença. Nós ainda podemos ter esperança dela estar com alguém e estar com vergonha de ter feito isso e daqui a pouco ela volta. Ou ela pode estar com alguém que possa estar praticando algum mal a ela, ou ela pode ter encontrado com alguém que a levou para algum outro local para aí sim fazer o mal. Então nós temos Sim. possibilidades ali que às vezes numa conversa nossa aqui, as pessoas podem entender, ah não, então foi por conta da doença. Não necessariamente.
Nós não Sim, temos, concordo. nós não temos provas aqui para falar que foi por conta da doença, o sumiço dela. Por quê? Porque nós já tivemos casos aqui em que as pessoas acreditavam, pai, mãe, acreditavam que o filho, filha não tinha praticado um ato desse tipo e tinha praticado. Outros que juravam que iam encontrar o filho ou a filha já sem vida e encontraram com vida, tá? Eu tenho um caso de um garoto que entrou em surto e graças aqui ao programa foi encontrado 5 dias depois andando na rua. Uma pessoa viu a nossa reportagem e encontrou com essa pessoa andando na rua, como um andarilho, o garoto todo sujo. E a própria família já acreditava que ele estava sem vida, que ele tinha praticado o autoextermínio. E também tivemos situação de uma pessoa fingir acolher uma pessoa que estava em surto e deixar essa pessoa 3 meses trancafiada numa casa, fazendo Deus, fazendo só o que Deus sabe, né? Porque até o cidadão lá de baixo duvida que essa pessoa passou. Então temos muitas possibilidades ainda e não dá para você, ou não dá para a gente hoje cravar. Por isso que é muito importante a nossa conversa com você. Porque por Sim, mais que tenhamos aqui informações que possam nos levar, é lógico que a possibilidade existe? Existe. É grande? É. Mas não é única. Não é a única, entendeu? Se eu, não, eu também concordo. se eu fosse parametrizar, eu colocaria que a chance dela ter praticado o autoextermínio seria de, no máximo, 40%. Sabe por quê? Porque ela não, nesse momento ali, ela não tá com uma máscara social quando ela vai na loja de conveniência. Ela não tá com máscara social. Ela ri, ela brinca, ela compra uma Coca-Cola. Então ela tá ali numa situação que talvez ela tivesse perdida. Ela pode ter um surto psicótico? Pode. Ela pode estar andando agora, a esmo, sem saber para onde está indo. Sim, sim, Então é importantíssimo que nós não percamos a esperança de encontrá-la. E aí, quando encontrarmos, vamos ter a resposta. Se é uma coisa, se é outra. Mas agora, nesse momento, pelo que você me passou, eu antes, na nossa primeira conversa, eu até acreditava que seria 80, 90% a chance dela ter praticado um autoextermínio. Na nossa isso conversa daí eu agora, até eu concordo com você, porque assim, algumas vezes que ela tentou cortar, se cortar, ela cortava o braço, né? Ela mesma, 2 vezes, ela se autossocorreu. Ela mesma pegou o carro e foi para um hospital falando que não estava conseguindo lidar com as situações da cabeça dela, e ela foi pedir ajuda. Então, bate muito também, concordo com você, que a possibilidade dela fazer algo, acho que se ela fosse fazer, seria ali, naquele momento, né? Então, assim, por tudo leva a crer que algo depois aconteceu. Agora, o que de fato é onde a gente ficou incógnita mesmo. eu vou pedir até uma ajuda aqui, a minha terapeuta, tá? Que está aqui no chat, a Ana Paula Junqueira, tá? Ela até escreveu aqui: por enquanto, o que temos são narrativas, e em meio a tantas versões, a primeira vítima quase sempre é a verdade. Então não julgue as conjecturas do canal. É exatamente isso. A Ana Paula Junqueira é minha terapeuta. Eu até vou aproveitar É, aqui para falar. Pessoas, a Ana Paula Junqueira, que está aqui no chat, ela depois vai botar o e-mail dela, é uma terapeuta psicanalista de primeira mão que está mudando a minha vida. Então, quem quiser contratá-la, só falar que foi pelo canal que vocês serão que muito bem atendidos, tá bom? E também a doutora Vera, que é uma advogada excelente aqui, que entrei agora, mas não vou conseguir assistir tudo, bora para o centro médico. Doutora Vera, que tem uma ótima consulta, que dê tudo certo. Se você, em algum momento, achar que precisa de algum advogado, você me avisa, que a gente tenta conseguir um para você, se for necessário, tá? Sem custo nenhum para você. A gente tem alguns amigos aqui que colocam. Se você precisar de alguém aqui da família, precisar de um apoio psicológico, nós temos também pessoas aqui. E eu deixo aqui de braços abertos. Caso ela esteja bem, caso nós a encontremos, ela vai precisar de um apoio psicológico. sim, sim, E logramos, né? Logramos a Deus que ela esteja, que ela seja encontrada, porque agora você me deixou com várias possibilidades. Eu não fecho mais, como eu estava conversando antes, eu não fecho mais com a possibilidade de que ela não está viva. Agora não vejo isso com tanta clareza, tá? Eu, sim, sim. existe uma boa possibilidade
agora dela está. Por conta de todas as situações, dela ter saído, deixado o carro estacionado, ela estaciona o carro. Então ela não deixa ele, ela estaciona o carro, ela vai numa conveniência, faz o pagamento, conversa com a pessoa, bebe o refrigerante, ela E eu sai. acredito também, assim, que vamos supor que a pessoa tivesse num surto, seja ele qual for, ela não ia com toda essa calma dentro de uma conveniência da forma que ela foi. Ela estaria vagando, ela teria batido o carro, ela estaria se embrenhando em algum lugar. Então, com toda aquela calma lá, é o que você falou, né? É muito, não bate, né, a situação ali. Mas, enfim, né, a gente não descarta nenhuma possibilidade também. Aqui a parte nossa daqui a gente não descarta. E só que a gente depende mesmo agora das investigações e da colaboração das pessoas, né? Não só de São Carlos, as regiões ali próximas, Araraquara, Campinas também, porque o ambiente de trabalho dela ali tem pessoas de várias cidades, né? Todo mundo do hospital que ela está trabalhando, está todo mundo colaborando, foi jogado no grupo de lá do hospital e, por enquanto, ninguém tem nenhuma notícia. Eu vou pedir a todos, vou colocar de volta a imagem da Pamela, tá? Qual das duas fotos ela se assemelha mais hoje? Me diz, se é essa ou se é essa? Essa daí. Essa daqui, então deixa eu deixar ela fixa aqui, tá? Para as pessoas gravarem bem o rosto dela, tá bom? Ela tem 36 anos, ela 37, 37. 37 anos, ela é enfermeira. No momento, eu vou colocar aqui no momento do desaparecimento dela, ela provavelmente está com essa roupa aqui que está no vídeo da loja de conveniência, né? Desapareceu com essa roupa, concorda? Não é isso? Com o vídeo da conveniência. Tá. Essa roupa, inclusive o pessoal passou para mim do hospital, que ela saiu, né, na terça-feira, 17, após o almoço, ela saiu com essa roupa. E ela foi rapidamente para o apartamento dela, nós já tivemos acesso tudo a isso, e depois saiu, mais ou menos por volta aí de 20 para as 16 horas do dia 17, e não voltou mais para o apartamento. Isso a gente já sabe. E ela estava com essa mesma roupa. Então, então nós já temos aqui essa imagem. Ela tá com, me parece um, um casaco azul, né? Eu vou, Por baixo ela tá com uma moletom azul, né? Ela colocou esse cinza por cima, tipo um roupão, um um roupão. sobretudo, mas ela tá com moletom azul, calça jeans e tênis preto. Tá, eu vou colocar aqui de novo. Eu não vou colocar esse vídeo aqui, porque eu teria que tirar você de tela. Então eu vou colocar aqui, que é melhor. Vou colocar aqui para as pessoas verem, tá bem fácil de ver. Eu vou colocar aqui em tela um pouco maior. Você vê que ela até expressa um sorriso ali, que ela conversando com o balconista. Faz o pagamento com o Parece cartão. que ela fala até assim, que frio, né? E dá aquela esfregadinha no braço, sabe? Então, não está com uma postura muito compatível com uma pessoa que vai cometer um ato de suicídio. Então, a não sei que fosse muito planejado, mas não me parece sobre a doença dela. E com relação à depressão, eu pergunto aqui a Ana Paula Junqueira, porque os sintomas dela, eu não sou psicólogo, tá? Mas a gente já, por conta de tantos casos, a gente vai aprendendo um pouquinho. Os sintomas dela me parecem muito mais de uma pessoa borderline, tá? Até por conta da prática ali de mutilação, de automutilação. É, Ana Paula, tô certo em falar o que eu falei agora ou tô errado? Tá? Só me corrija, por favor. Ana Paula Junqueira. Que a gente consegue entender. A boa pessoa de borderline, às vezes, faz coisas impensadas, faz coisas para chamar atenção, entendeu?
que eu acho que é muito mais próximo do que ela está acontecendo com ela agora. Então, ao sabermos as características dela, a gente pode tentar entender e fazer um raio ali de quilometragem. Qual endereço exatamente que ela desapareceu, você sabe? Ali foi na rua Orlando Martinez. Me dá um ponto de Eu só referência. não sei eu não sei o bairro, né? É uma rua sem saída que tem essa mata aí na frente. Foi aonde ela deixou o veículo. Tá. Então, ah, olha, uma amiga nossa aqui, a Corujita. Sairei nas ruas, ela é de São Carlos. São Carlos, e tenho muitos contatos bons que poderão, e se tiver informações, farão por mim. Tenho acesso a Ibate, Araraquara, onde faço aulas de dança e estou disponível para ajudar. Então já temos pessoas aqui que já estão se colocando para ajudar. Daqui a pouquinho nós teremos aqui respostas sobre a sua irmã. Você pode ficar certa disso, tá? Ou Que bom, nós, ou a fico feliz. polícia. Agradeço aí, agradeço o apoio aí de todo mundo. Não, vamos ser, somos aqui uma família. A única coisa que eu peço em troca, a única coisa que eu peço em troca, Tati, é que depois você retribua o bem para outra pessoa, só isso. Na verdade, assim, é que acho que a gente fala da Pamela, né? Mas aqui em Piracicaba, a nossa mãe, ela era protetora de animais. Eu cresci resgatando animais e eu faço isso até hoje. Eu tenho 50 animais resgatados das ruas, todos os meus cuidados, resgato até hoje. Eles faço medicina veterinária e sou adestradora. Então, assim, eu já salvo a vida mais dos bichinhos, né? E tirando eles da rua, doentes, a gente cuida, depois leva para adoção. Então, eu já faço esse trabalho voluntário que é praticamente aí a minha vida, né? Então, eu já tenho esse trabalho aqui de ajudar os bichinhos. Então você já é um elo na nossa corrente do bem. Você já é um elo da nossa corrente do bem. E Deus, com toda certeza, não vai te deixar nessa agonia. Você tem outros irmãos, além da Pamela? Tem mais um irmão, 11 meses mais velho, só que ele não consegue lidar com essa situação, né? Para ele, ele não consegue ter essa, porque também eu fui 14 anos policial em Campinas, né? Já fazem 10 anos que eu saí, porque eu não quis mais. Então eu acabo sabendo lidar um pouco com a situação, sabendo como funciona. Tanto é que na quarta-feira eu fiz o BO, já falei para o escrivão: olha, eu acho legal pedir a perícia, porque tem sangue lá. Então ela me dá um pouco da razão, um pouquinho na frente da emoção, para que eu possa resolver. Então, nada é por acaso, né? Então, eu tenho esse conhecimento que está me ajudando. Meu irmão, ele já não tem essa estrutura, né? Ele pergunta tudo como ela tá, como estão as coisas, mas ele, de ter essa iniciativa de se envolver, ele não tem estrutura para isso. Então, eu tomei a frente aí por ter mais esse conhecimento, eu consegui trabalhar isso aí para poder ajudar. Você disse que você já perdeu a sua mãe e o seu pai. Meu pai, a gente não tem muito contato, assim, né? Porque ele se separou da minha mãe quando minha mãe era muito nova, assim, depois quando tinha, acho que 9 meses. Ele vive aqui até hoje, mas o meu pai não é o mesmo pai da Pamela. A Pamela nunca conheceu o pai dela. Quando minha mãe teve um relacionamento e descobriu que estava grávida, ela já tinha terminado esse relacionamento e a pessoa já tinha mudado de estado e ela nunca mais conheceu. É outra coisa que a Pamela acabou, acho, talvez embutindo, né, que levou ela, conforme a vida foi passando, a entrar em depressão. Entendi. Então, meu Deus, a história da sua irmã é uma história bem sofrida, né? Tanto é que, assim, ela decidiu fazer enfermagem porque minha mãe teve parada cardiorrespiratória, né, de madrugada, e estava ela e só minha mãe na casa. Meu E Deus. de madrugada minha mãe saiu gritando, pedindo socorro. Você sabe que ninguém sai para ajudar, né? Ninguém. E ela se culpou, falando que se ela soubesse fazer uma massagem cardíaca, ela tinha salvo a minha mãe. E às vezes sabe que a gente não é assim, né? Todo mundo tem o seu dia, a sua hora, Deus sabe de tudo. Então eu acho que ela acabou até fazendo a enfermagem para ajudar as pessoas aí, que não acontecesse o que aconteceu com ela. Mas ela levou um trauma muito grande. Uma mínima Levou. adolescente, perder a mãe nos braços foi um trauma muito grande. Eu entendo o que ela passou de sofrimentos nesse meio tempo. Eu entendo. Entendo mesmo. Sim. O bom, assim, que ela conseguiu se formar, né? Ela fez a faculdade de enfermagem, ela conseguiu trabalhar, há anos ela trabalha com isso, né? Então, assim, ela, independente da depressão, ela ainda estava conseguindo ajudar muita gente, né? Então, assim, ela é forte, né? Ela só precisa aí também aceitar, se tratar, aceitar essa ajuda, aceitar que precisa se conhecer melhor, né? Então, assim, que tem saída,
né, que tem jeito, né? E continuar. E o que eu mais quero para a Pamela é que ela apareça, que ela retome a vida dela, retome a profissão dela, que é muito digna em ajudar as pessoas ali num leito de um hospital. Não é qualquer um que conseguiria fazer isso, né? É muito nobre, eu acho uma missão muito bonita, que eu acho que ela não deveria perder, e seria muito, muito lamentável que isso parasse. Com toda certeza, Tati. Você é muito comprometida e você é uma pessoa muito focada. Você está fazendo todo o trabalho que eu estou vendo aqui, até por conta de você já falou ter sido policial, então você já sabe como é que é o funcionamento da polícia, você já tem os amigos e a gente vai fazer de tudo. Você sabe, então você mais do que qualquer pessoa sabe que a ajuda das pessoas é o mais importante nessas horas. Sim, sim. E que ela tenha é, a possibilidade de, caso não ter feito algo ao extremo, de voltar para a família, voltar para as pessoas, fazer o tratamento. Por quê? Gente, depressão, borderline, doenças mentais, são problemas químicos do cérebro. Não tem Sim. nada de errado em tomar remédio. Não tem nada de errado. Pelo contrário, você toma, fica bom. É uma doença. Não é um estado de espírito. E só uma observação aí também, né? Eu não sou médica, né? Não sou doutora aí, que nem o pessoal estão aí especialistas, mas ela fez a redução, né? A bariátrica, né? E infelizmente, após a bariátrica, ela piorou nessa questão da depressão, porque ela passou a se alimentar menos, surgiu até anemia, e ela passou até mesmo a beber mais, né? Não todos os dias, mas e eu vi na área da saúde que eles falam que, infelizmente, isso se torna verdade mesmo. A pessoa acaba bebendo mais e não se alimentando. Então, após a bariátrica, foi, com o tempo, piorando essa questão aí. Sim, isso é extremamente comum acontecer, infelizmente. A carência de vitaminas faz com que aconteça isso. Mas aproveitando aqui, gente, todas as pessoas que estão aqui passem à frente. Depressão é doença. Doença a gente se trata com remédios e com médicos. Não é frescura, não é estado de espírito, não é nada disso. Se você tem um problema no coração, o que você faz? Toma remédio para o coração. Se você tem um problema de dor de cabeça, o que você faz? Toma um remédio para dor de cabeça. Se você tem pressão alta, todo dia você toma um remédio para pressão alta. Se você tem diabetes, todo dia você toma a insulina. E a pessoa com algum problema neurológico, seja depressão, borderline ou qualquer outro tipo, existem medicações que vão fazer a pessoa voltar ao seu estado normal. Não é vergonha, não é vergonha, não é estado de pena. Quem está do seu lado vai fazer porque gosta de você, não por pena, não por outros sentimentos, ou por você ser menor. É porque vai tratar um doente. Se você vê uma pessoa doente, você não vai tratar? É isso. E muitas vezes essa doença silenciosa, que é a doença mental, ela leva a pessoa a fazer atos impensáveis, ali por impulso, que se ela tivesse em tratamento, com toda certeza não faria. E às vezes as pessoas não veem dessa forma. Só quem tem sabe que é doença. E às vezes também não encara como doença. E quem não tem, é difícil se colocar no lugar do outro. É muito complicado. Tanto é que uma das mensagens que ela manda para uma amiga dela aqui de Piracicaba, ela fala que ela já tentou tudo, tanto médico, tanto tratamento com remédio, tanto espiritual, que ela mesma não se aguentava mais, que ela mesma não conseguia dominar a cabeça dela. Ela chegou a mandar essas mensagens para uma amiga aí se despedindo. É porque às vezes o tratamento demora um pouco para fazer efeito, né? E as Sim, pessoas às vezes são muito sim. imediatistas, acham que não estão fazendo efeito, às vezes demora. Para algumas pessoas, 5 dias já começa a fazer efeito. Para outras, 10. Para outras, somente depois de 2 meses. É, é, Então, às vezes, ela pode ser uma pessoa com mais resistência a medicações, mas vai fazer efeito. sim. O que nós queremos neste momento, o que nós queremos aqui, e todos nós que estamos aqui, são notícias da Pamela, dessa linda mulher, guerreira, que teve uma luta tão grande na vida, passou por tantos traumas, conseguiu se formar e hoje precisa da nossa ajuda. Todos nós aqui um dia vamos precisar de ajuda, seja por qualquer motivo. Hoje é a Tati que está pedindo ajuda para sua irmã. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um de vocês. Então vamos continuar na corrente do bem, vamos fazer o que é certo. Tati, você tem meu telefone pessoal, tá? Sim. O que você precisar,
Já ficou mais que claro que eu estou aqui, né? Então, o que você Sim, precisar, nós sim. estamos aqui. É, tendo notícias, ou eu passo para você, ou eu passo para a polícia, dependendo da notícia qual for, tá? Mas Tá eu acho bom, que, tranquilo. acho que pela sua formação, acho que eu posso passar tudo para você direto. Acho que você tem condições Não, de. fique à vontade. Ajudando é o que importa, né? Tá bom. Tati, muito obrigado pela confiança aqui, tá? Muito obrigado por dividir a história da sua irmã. E vamos aqui manter a oração e também os trabalhos, né? As pessoas já estão aqui com as É. imagens salvando e vão compartilhar e vão ver na rua e vão fazer tudo aqui nas imediações para uma hora nós sabermos aqui o que de fato aconteceu com a sua irmã. Não perca a Eu esperança, agradeço aí, viu? tá? Agradeço você, a todo mundo que está assistindo, que vai compartilhar, que vai ajudar de coração mesmo aí. Eu agradeço aí a todos vocês. É isso. Obrigado, Tati. Fique com Deus, tá? Até daqui a pouco. Valeu. Peço a vocês que compartilhem ao máximo essa live, porque é muito necessária. Compartilhem ao máximo, todos os grupos. Compartilhem a live, tá bom? É isso. Obrigado, família. Fique com Deus e até 19h30.